Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no NET de Data. Com este vídeo vamos dar continuidade à nossa série de estudos voltados para a gramática. Neste caso, vamos continuar falando um pouco mais sobre a questão do sujeito. Então, mais propriamente, vamos falar sobre o sujeito inexistente, ou sobre uma oração sem sujeito. Não sei se você se lembra, mas no vídeo passado eu falei que o sujeito é um termo essencial da oração, ou seja, um termo de fundamental importância. Mas como aqui nós vamos falar de uma oração sem sujeito, podemos pensar, como o sujeito é um termo essencial se existe oração sem sujeito? Existe uma controvérsia em relação a este quesito, né? Porque muitas pessoas afirmam que o sujeito é um termo essencial, enquanto temos a consciência e sabemos que existem orações sem sujeito. Mas o que importa para nós aqui nesse momento é classificar o sujeito. Neste caso, vamos falar sobre a classificação do sujeito enquanto inexistente. Então, numa oração sem sujeito, como o próprio nome já diz, não existe um sujeito, ou seja, não existe uma pessoa de quem se fale. Estas orações giram em torno de um verbo chamado impessoal. Este verbo é chamado impessoal justamente porque não existe uma pessoa da qual ele vai se referir, da qual ele vai falar. Por isso, verbo impessoal, lembre-se, um verbo que não está ligado a nenhuma pessoa. Lembrando que uma oração que está sem sujeito, ela vai ser formada apenas pelo predicado, né? Você precisa lembrar a questão de que os dois termos essenciais são o sujeito e o predicado, né? Segundo a nossa primeira definição lá no primeiro vídeo. E tudo que está depois do sujeito, nós podemos classificar como predicado. E o verbo vai estar incluído nesse predicado. Bom, então, esse verbo impessoal, por ele não ter uma pessoa, ele vai falar sobre ele mesmo, sobre um fenômeno que ele mesmo está falando. Não confunda, o verbo não é o sujeito. Nestas orações existe o verbo impessoal, mas ele não substitui o sujeito, apenas não existe um sujeito. Vamos desenvolver essa questão ao longo do vídeo. Temos aqui um exemplo para explicar melhor, inicialmente, né? Temos, choveu bastante durante o show. Se você perguntar ao verbo choveu, quem choveu? Fica redundante respondermos que é a chuva, né? Se nós falarmos a chuva choveu bastante durante o show, é extremamente desnecessário dizer que a chuva choveu. Quando falamos que choveu, já sabemos que estamos falando de chuva. Então, perceba, esse verbo aqui, choveu, é um verbo impessoal. Ele não está falando de nenhuma pessoa específica. Ele está falando sobre ele mesmo, sobre um fenômeno que ele mesmo está expressando, que é o fenômeno de chover. Pois bem, você precisa prestar atenção também que nem sempre, quando aparecer algo do tipo, se referindo à chuva, por exemplo, vai ser uma oração sem sujeito. Temos aqui uma oração que também está falando desse fenômeno de chuva, mas que possui um sujeito. Por quê? Na oração, a chuva estava caindo durante o show, diferente da primeira, né? A chuva aqui não é um verbo. Chuva aqui está exercendo o papel de sujeito, porque temos aqui um verbo, estava, e esse verbo aqui não está atuando como um verbo impessoal, né? Ele está falando diretamente aqui da chuva. A chuva estava caindo. Quem estava caindo durante o show? A chuva. Logo, neste caso aqui, temos um sujeito, que é a chuva. Lembrando, né, que chuva aqui não é um verbo, enquanto na primeira oração é um verbo impessoal. Muito bem, vamos agora entender melhor as construções que vão indicar a ausência de sujeito, que vão indicar uma oração sem sujeito. Primeiro, os verbos impessoais, né? As orações sem sujeito vão girar em torno desses verbos e são justamente aqueles que não têm um sujeito, né? Que não admitem um sujeito. Porque eles não estão se referindo
a nenhuma pessoa, eles estão se referindo a o fenômeno que eles mesmos estão expressando. Bem, então esses verbos impessoais normalmente vão estar se referindo a fenômenos da natureza, como por exemplo o verbo chover, anoitecer, amanhecer, ventar e assim por diante. Os verbos impessoais também podem indicar tempo ou clima, né? Como por exemplo algumas construções com o verbo fazer, ser e estar. E também o verbo haver. É muito comum orações sem sujeito com o verbo haver, né? O verbo haver aqui no sentido de existir e de fazer, de acontecer, né? Como sinônimo desses outros verbos. E alguns casos especiais que eu vou falar no final. Bom, agora vamos entender um pouco as construções que indicam fenômenos da natureza, tempo e clima. Temos aqui alguns verbos, né, que eu falei lá no começo, que estavam se referindo diretamente a fenômenos na natureza, como chover, amanhecer, ventar. Nesse ponto aqui, eu escolhi dois verbos que indicam, né, o fenômeno da natureza, como o verbo chover e o verbo ventar, aqui nessas duas frases. No entanto, eu escolhi outros verbos também que não são exatamente referentes a fenômenos da natureza, mas que podem indicar, como, por exemplo, o verbo fazer, o verbo estar e o verbo ser. Vamos entender melhor agora com os exemplos. Aqui no primeiro, choveu bastante. É muito parecido com a primeira oração que eu falei lá no começo, né? O verbo aqui, choveu, está expressando um fenômeno. Ou seja, este verbo aqui está falando sobre algo que ele mesmo expressa. Ele não está falando sobre uma pessoa. Como vimos lá na aula anterior, normalmente o verbo está falando de um sujeito. Lembrando aqui que nesses casos o verbo não está falando sobre ninguém, tá bom? Bom, aqui choveu bastante, temos mais um verbo pessoal, sem sujeito, claro, assim como todos os outros. E aqui abaixo, alguns outros exemplos que não estão assim tão na cara, que estão representando fenômenos da natureza ou algo referente a tempo e clima. Digo, o próprio verbo, né? A oração em si, ao ler, você vai perceber que está indicando isso. Mas, focando aqui no verbo impessoal, ele não está se referindo diretamente a esses fenômenos, né? Ou tempo, o clima. Bom, mas lendo aqui a segunda oração, podemos perceber. Fazia muito frio de manhã. O verbo fazia isolado não nos remete a nada, né? Da natureza, nem de tempo, nem de clima. Mas associado ao resto do predicado, né? Podemos perceber que ele está falando aqui de clima, frio, e ao mesmo tempo de tempo, né? De noção de tempo, manhã. Então, neste caso, fazia muito frio de manhã. Se perguntarmos quem fazia muito frio de manhã, não temos uma resposta, né? Não temos um sujeito. Por isso, essa oração aqui se enquadra como oração sem sujeito. O sujeito aqui é inexistente. Lembrando que, para classificar o sujeito, nesse caso de uma oração sem sujeito, né, vamos dizer que o sujeito é inexistente. Ele não existe, mas mesmo assim nós precisamos classificá-lo. Aqui na terceira oração temos o seguinte enunciado, né? Está muito quente em João Pessoa. Estamos aqui nos deparando com uma oração que está falando sobre clima, né? Está muito quente em João Pessoa. Mais uma vez, uma oração que não tem sujeito, não está falando de nada. Está falando do próprio fenômeno que o verbo está se referindo, né? Está muito quente. Então, o verbo não está falando diretamente de uma pessoa. Ele está falando de um fenômeno da natureza, né? No caso de um fenômeno climático. Já aqui, na quarta oração, temos o verbo fazer, neste caso, indicando clima. O próprio verbo, como eu disse, não está diretamente ligado a isso, né? Aos fenômenos da natureza, a tempo, clima. Enquanto esses outros verbos aqui, eles estão ligados a uma oração que está se referindo, né, a esses fenômenos, mas que não indicam diretamente no próprio verbo clima, tempo e os fenômenos da natureza, né? Aqui no caso dessa oração, faz não nos faz pensar nos fenômenos, no tempo e no clima. Mas ao lermos o resto da oração, né,
que está associada ao verbo, percebemos que ela se trata de uma oração referente ao clima. Faz 25 graus em nossa cidade. Então, este verbo aqui está indicando, junto com a construção aqui da oração, uma frase relacionada ao clima. Faz 25 graus em nossa cidade. Então, é muito importante você lembrar que esses verbos aqui, juntamente com o resto do predicado, né? Porque nem sempre o verbo em si vai indicar o fenômeno, o tempo, o clima, né? Mas os outros verbos, como esses aqui, esse fazer, estar e ser, acompanhado do resto do predicado, você vai conseguir identificar quando isso acontecer. E assim você vai conseguir lembrar de que pode se tratar de uma oração sem sujeito, né? Com esse tipo de construção, você já consegue perceber que o verbo não está falando de nenhuma pessoa, né? Ele está falando de um fenômeno. Bom, assim como essa oração aqui, né? São 5 horas. O verbo ser aqui não está falando de uma pessoa. Ele está falando aqui sobre tempo. São 5 horas. Então, quem são 5 horas? Ou o que são 5 horas? Não existe uma resposta para isso, uma resposta lógica. Então, através desse tipo de pergunta e desse tipo de observação na frase, você pode identificar quando a oração for sem sujeito, né? Quando o sujeito for inexistente. Mesma coisa aqui nessa penúltima oração, né? Faz 10 anos que eu moro na capital. Muito importante você lembrar também que normalmente essas orações que falam sobre tempo decorrido, né? Faz 10 anos que eu moro na capital. Normalmente, ou quase sempre, se referindo a uma oração sem sujeito. Normalmente é uma oração sem sujeito. E aqui a última, né, ventou bastante durante a nossa tarde, que o verbo nos deixa mais claro que ele está falando de um fenômeno da natureza, né, o próprio verbo. Assim fica mais fácil observar, né, que o sujeito aqui é inexistente. Bom, dando continuidade aqui, né, temos as construções com o verbo haver, né, no sentido de existir, de acontecer, como eu falei lá no começo. Temos aqui algumas orações para entendermos melhor essa questão, né? A primeira diz o seguinte: havia crianças por todos os lados. Tanto nessa oração aqui, quanto nas outras, o verbo haver está se referindo ao sentido de existir, do verbo existir. É tanto que se você trocar o havia pelo verbo existir, né? O sentido continua o mesmo, né? Existiam crianças por todos os lados. Assim como no havia chances de vencer, há chances de vencer, pode haver crianças por todos os lados. Então perceba que todas essas construções aqui possuíam um sentido de existir. Portanto, quando essas construções acontecerem, você precisa se lembrar de que é uma oração sem sujeito, que o verbo haver é impessoal. Não confunda aqui crianças, chances, como sendo sujeitos. Não é o sujeito, tá bom? Porque o verbo haver não está se referindo, não está falando das crianças como sujeito, né? O verbo haver é impessoal. Não existe uma pessoa ligada ao havia como sujeito. Então, se lembre, sempre que aparecer o verbo haver em construções aqui como essas, você rapidamente vai conseguir identificar que é uma oração sem sujeito. É quase um clássico do sujeito inexistente. Lembrando, né, que como o verbo haver é impessoal e, consequentemente, não tem um sujeito para concordar com ele, ele sempre vai ser conjugado no singular, mesmo que o resto da frase, o resto da oração esteja no plural, como nesse caso aqui. Havia crianças por todos os lados. O resto da oração está no plural, mas o verbo haver, não se esqueça, isso é muito importante, vai continuar no singular, sempre que vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. E mais outra questão aqui importante, né, que quando houver uma locução verbal, né, que é essas construções aqui com mais de um verbo, 2 verbos ou mais, o verbo auxiliar, não é? Que é esse aqui que está ao lado do verbo principal, ou seja, o verbo principal é aquele que tem mais importância para o sentido da frase e o verbo auxiliar é aquele que tem menos importância no sentido da frase. Neste caso, o verbo auxiliar é pode
e o verbo principal haver, o verbo auxiliar, pode, vai acompanhar o verbo principal na concordância. Então, ambos vão ficar no singular. Pode haver crianças por todos os lados. A locução inteira fica no singular, tá bom? Bom, então vamos aqui agora aos casos especiais, né? Lembrando que os verbos indicando fenômenos da natureza são impessoais, ou seja, não tem sujeito, não tem uma pessoa. Mas, quando eles vierem no sentido figurado, eles terão um sujeito sim. O que é o sentido figurado, né? É aquele sentido que nós atribuímos a uma palavra ou a uma expressão fora do sentido real dela, do que ela realmente quer dizer, do sentido literal. O sentido figurado é uma espécie de sentido simbólico. Como, por exemplo, aqui, choveram críticas. Nós sabemos que, na realidade, é impossível chover críticas, ou seja, cair críticas do céu como a chuva cai, né? É apenas um sentido figurado, é um modo de dizer. Então, nesses casos, o verbo está ligado, sim, a um sujeito. Né? Aqui, choveram críticas. O sujeito é críticas. Assim como no segundo exemplo, né? Choveu dinheiro. Dinheiro aqui é o sujeito da frase, mesmo que esses verbos aqui sejam impessoais. E lembrando também que nesses casos, por ter um sujeito, né? O verbo vai concordar com o sujeito, né? Choveram críticas, tudo no plural. Assim como aqui, choveu dinheiro, tudo no singular. Certo? Bom, temos aqui algumas exceções de verbos, né, que não são exatamente impessoais, mas que podem se tornar, dependendo do contexto. Como, por exemplo, os verbos ter, parecer e ficar. Se você prestar atenção, você vai perceber que o verbo ter, né, pode ter o mesmo sentido do verbo haver. Então, quando ele tiver o sentido do verbo haver, numa frase, ele vai se tornar impessoal. Como aqui no caso, nosso primeiro exemplo. Tinha muitas crianças na festa. Esse tinha aqui possui o mesmo sentido do verbo haver. Então, se substituímos o tinha por haver, o sentido continua o mesmo, né? Havia muitas crianças na festa. Nesse caso, o tinha se torna um verbo impessoal, tal qual o verbo haver. Portanto, não existe um sujeito aqui nessa frase, tá? O sujeito inexistente e o verbo aqui sempre no singular, tá? Mesma coisa aqui com o verbo parecer. Em alguns casos, o verbo parecer vai se tornar impessoal. Ele não vai falar sobre ninguém. Parecia a noite minutos atrás. O verbo aqui está falando sobre o fenômeno da natureza. No caso, está falando aqui sobre tempo, noite. Parecia noite minutos atrás. Tempo aqui em questão de minutos também, né? Parecia noite minutos atrás. Então perceba o que parecia noite minutos atrás. Não existe nada aqui nos indicando que existe um sujeito. Portanto, temos mais um verbo impessoal. Também isso pode acontecer com o verbo ficar, não é? Como aqui no nosso exemplo, ficou claro de uma hora para outra. Ninguém ficou claro de uma hora para outra, pelo menos aqui não nessa frase. Então, o verbo se torna impessoal, ele não está falando de ninguém. Ficou claro isso? Caso você tenha alguma dúvida, pode voltar aqui nos outros slides, pode voltar o vídeo, dar pausa e ficar analisando melhor as frases para que não reste dúvida. Caso você queira deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Isso é muito importante para nós e agradecemos a sua visualização, a sua paciência assistindo nosso vídeo. E não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Muitíssimo obrigada e até a próxima!